Combinado. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Um programa do Centro Espírita Casa da Redenção. Voz da Redenção. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Boa noite. Sim, sim. Boa noite. Seja bem-vinda. Boa noite. Tá. Muito obrigada. Muito bem-vindos a todos para o estudo na Casa de Redenção, aqui Vera, no Rio de Janeiro, voz tá dando... CELD, que trará seus estudos sobre... O quê? Estou dando o quê? Que trará seus estudos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 7, Sede Perfeitos, o item 17, e o item é Sede Perfeitos. Para preparo para o nosso ambiente, vamos então iniciar a nossa reunião com a leitura do livro Palavras do Coração, volume 2, lição 39, página 107, com o título A Marca de um Dever. Nos diz assim Dr. Herman, uma página dita por Dr. Herman. O dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiro e em seguida para com os outros. O dever é a lei da vida. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos autos mais elevados. Está lá no livro, no Evangelho. Aí nos diz Dr. Herman. As alegrias de um encontro espiritual são inúmeras, e os homens que se dedicam a utilizar horas, mentes, destinos na direção do homem, do bem, multiplicam seus créditos na espiritualidade em função dos trabalhos que assumem. Cada um traz em si a marca de um dever. Há o dever do mundo, há o dever mediúnico, há o dever do aprendizado, há o dever do ensino, há o dever da maternidade e há o dever que a profissão impõe. Cada um traz em si a função para a qual veio talhado. Entre os espíritos, muitos dizem: como agir diante de um convite como este, tendo problemas por resolver? Parece que a questão torna-se difícil de ser solucionada quando as pessoas alegam compromissos no lar, compromissos com as férias, alegam compromissos com a vida. Cada um sabe exatamente como agir. Não seremos nós, os espíritos, que diremos às pessoas como fazer. Entretanto, caros filhos, devemos recordar aos corações presentes que todos temos um dever para com Deus, o dever do aprendizado, o dever do ensino e o dever de espalhar dons de espiritualização sobre onde estivermos, principalmente em dias de grandes lutas, em momentos de grandes dificuldades e nas ocasiões de lutas intestinas ou coletivas. Cada um cumpra com o desejo do seu coração, mas que todos recordem o sagrado dever com a oportunidade de trabalho que lhes é dada. Assim, irmãos, oportunamente, todos devem trabalhar
e fazer que vocês possam brilhar, que vocês trabalhem, que vocês colaborem, que vocês façam. Da nossa parte, nosso núcleo espiritual estará aberto para o atendimento às criaturas, aos sofredores, aos necessitados. Que Deus nos ajude, abençoe, conduza e proteja agora e sempre. Muita paz, Herman. Mensagem recebida em 5 de fevereiro de 1994. Vamos então reunir os nossos pensamentos numa prece inicial, unindo os nossos corações, elevando os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus e a esses espíritos bondosos da nossa casa espírita, a Casa da Redenção, pedindo que ampare e inspire a nossa companheira Sueli Gaudioso na sua explanação para o nosso estudo dessa noite. Que ela trará os frutos dos seus estudos, falando aos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Sueli, é com você. Bom estudo. Muito obrigada, minha amiga. Vera, eu agradeço muito. Então, que Jesus nos ampare nessa noite, nesse estudo, e já antecipadamente dando as felicitações pelo 17º aniversário da Casa Espírita, Centro Espírita Casa da Redenção, e realmente é um trabalho que já está consolidado, né? Um trabalho de divulgação, um trabalho no bem, que já está consolidado, que 17 anos já está já quase na idade adulta. Então, tem muito trabalho aí envolvido, a gente parabeniza e agradece, acima de tudo, por estarmos juntos aqui nesse belo aniversário. Mais uma vez, parabéns. Hoje, então, a gente foi convocada, né, e atendeu ao pedido de Jesus para continuar na nossa divulgação. E a gente vai falar sobre o dever e a justiça. Então, nesse trabalho de dever e a justiça, a gente vai conversar bastante sobre esse tema, né, de dever e justiça, porque está muito ligado na nossa vivência e da Casa Espírita que aniversaria hoje. Então, vamos unir nossos pensamentos e que Jesus nos ampare, todos esses espíritos protetores e benfeitores da casa que nos atende aqui, né, a Casa da Redenção, esteja conosco nesse estudo. A gente vai iniciar, então, esse tema, dever e justiça, analisando o capítulo 17 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, quando ele vai citar o dever, ele vai falar sobre o dever. E aí Kardec nos fala assim, o dever é uma obrigação moral, diante de si mesmo, em primeiro lugar, e depois dos outros. O dever é a lei da vida. Quando a gente vamos repetir esse pedacinho. O dever é lei da vida. Então, se ele é lei, ele está dentro dos postulados divinos das leis. E quando a gente fala que é lei divina. E lei de Deus, não a lei dos homens aqui, né? E, inclusive, também está na lei dos homens, né? Mas a gente vai falar aqui sobre a questão de justiça e dever na ótica de Deus, né? E ele se encontra nos mínimos detalhes e também nos mais altos e elevados detalhes também. E a gente sempre entende assim, dever como uma responsabilidade, um compromisso, uma transformação de valores que a gente vai tocando de acordo com o nosso processo evolutivo. A gente, cada vez que vai evoluindo, esse vai ser um assunto que a gente vai repetir diversas vezes. Uma vez que nós somos espíritos imortais, e já sabemos disso,
nós temos estamos em processo de evolução. Nós somos imortais, sabemos, e estamos em processo de evolução. E seremos perfeitos um dia. Ainda não somos. Nós estamos aqui no planeta de provas e expiações, ainda nesse processo de evolução. Já adquirimos um grande cabedal, já estamos aqui agradecidos porque estamos na melhor nosso processo evolutivo, é a melhor fase. Já erramos bastante. E hoje nós estamos aqui atendendo ao chamado de Jesus. Isso já é muito importante para a gente dimensionar como a gente já conquistou muita coisa. E porque um dia não somos ainda, mas um dia seremos perfeitos. A gente entra no processo evolutivo e esse caminho evolutivo vem de muito tempo, né? Então a gente já sabe que Deus é o criador, né? E ele cria espírito e matéria. E inicialmente, ele vai criar esse espírito numa forma tão de germen ainda, que vamos dar um nome particular de princípio inteligente. E esse princípio inteligente vai se unir à matéria e vai continuar o seu processo evolutivo, adquirindo cada vez mais uma aquisição em cada reino que ele habita. Ele passa pelo mineral e vai adquirindo conquistas ali dentro do reino mineral. Depois ele passa pelo reino vegetal e ali também ele vai adquirindo conquistas e ele chega, então, ao reino animal. Nós somos no reino animal, né? Mas como a gente já se diferencia enormemente de um animal, boi, cavalo, etc., Emmanuel deu uma outra classificação que na biologia, na realidade, ela não existe, que é o reino hominal. Mas é por causa da diferença que a gente tem, que o Livro dos Espíritos nos revela, que a distância entre o animal e o homem é tão grande quanto a do homem a Deus. Então, a gente já adquiriu nesse caminho de mineral, até passando por vegetal, chegando ao animal, chegamos agora na fase hominal, a gente já conquistou muita coisa. Já adquirimos muitas conquistas e, logicamente, a gente usando o nosso livre-arbítrio, a gente vai cada vez mais conquistando. E um dia seremos perfeitos, seremos felizes. E há uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 1006, que os Espíritos nos falam assim, Deus, eu vou falar seu resumo, lá no finalzinho que ele nos fala assim, Deus não criou seres para que fossem votados perpetuamente ao mal. Deus criou esse espírito e essa matéria certamente para evoluir, não foi para ficar no mal eternamente, né? E aí ele continua, apenas nos criou simples e ignorantes. Muitas vezes ele nem é tão mal, ele é realmente ignorante, né? Ele não conhece o bem. E aí ele ainda permanece no mal. E todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, conforme a sua vontade. A vontade pode ser mais ou menos tardia, como a crianças mais ou menos precoces. Mas, aí é que é o ponto. Cedo ou tarde, ela surge graças à irresistível necessidade que o espírito experimenta de ser feliz, de sair da sua inferioridade. Então, fatalmente, a gente será feliz, né? Muito bem, mas a gente precisa ser, para ser feliz e ser perfeito, chegar, ombrear a Jesus, que foi o espírito mais perfeito que encarnou aqui na Terra, a gente precisa ter muitas conquistas, né? E a ele a gente vai ter que usar muito bem essa capacidade que nós temos enquanto homens, na humanidade,
que é o livre-arbítrio. Então, a gente, evitando os arrastamentos, a gente vai conquistando esse livre-arbítrio. E para que tudo isso? Para onde eu vou chegar? Eu vou chegar, então, ainda agora, a gente já pode usar esse caminho que nós estamos percorrendo de busca do bem para ser o homem de bem, que está muito bem explicitado no capítulo 17, no item 3. E aqui, particularmente, a gente faz agora uma homenagem a Bezerra de Menezes, que era o verdadeiro homem de bem, o Kardec aqui nosso, né? Daqui do Brasil. Ele foi o próprio exemplo do homem de bem. A gente está homenageando Bezerra, porque agora, na segunda-feira, no dia 29 de agosto, é a data, né, do nascimento de Bezerra. Então, tem toda uma homenagem que ele foi realmente esse exemplo que, lá nessa questão do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele nos fala o que seria o homem de bem, ele vai explicitando todas essas características e a gente vê plenamente caracterizado em Bezerra, que foi um homem do mundo. Ele usou todo o seu potencial de homem do mundo com a sua missão dentro da medicina. Ele foi político, ele foi militar, pai, né? Ele não foi unicamente devotado unicamente à espiritualidade. Ele tinha a ideia, né, como homem de bem. Lá no livro dos Espíritos, na questão 108, a gente já entende o que seria o homem de bem. O bom espírito é aquele que já usa mais, foca mais na espiritualidade do que na materialidade. Então, Bezerra está bem caracterizado nessa característica que um dia nós seremos, e quando a gente vê a listagem de situações que a gente tem que implementar para ser o homem de bem, a gente vai ficar assustado. Ai, meu Deus, eu ainda estou devendo bastante, ainda não cheguei lá. Então, vamos falar alguns itens e veja como se caracteriza muito no espírito Bezerra de Menezes, né? Que é o próprio exemplo do homem de bem, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, ele vai citar em diversos itens, né? Que a gente tem o homem de bem. Ele vai ser aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade. Detalhe, na sua maior pureza. Porque a gente já tem a ideia da justiça, a gente já tem a ideia do amor e da caridade, só que não é na maior pureza. Quando a gente pensa na maior pureza, é essa pureza divina. Porque a gente é mais ou menos justos, mas é justo mais a favor das nossas causas, né? Do meu filho, aí eu sou justo com ele, mas já não sou justo com aquele que não é meu amigo. A minha caridade é mais para quem está perto de mim. Então, a gente ainda não atingiu a maior pureza desse homem de bem, né? Aí ele vem falando, olha, ele é o homem de bem, ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, ele tem fé em Deus, e a gente vai falar bastante sobre essa questão, né? Na sua bondade, a ligação com o divino, a ligação com Deus, e muito das nossas dores são exatamente, quer dizer, eu não diria todas, as nossas dores têm o fundamento no afastamento de Deus. Então, o homem de bem, ele é mais espiritual do que material. Então, ele acredita, ele mais do que ele acredita, ele tem certeza dessa providência divina e dessa justiça divina. Então, e ele aceita as suas próprias dificuldades. Tem a fé no futuro, ele faz o bem pelo bem, é um homem de bem, é bom, é benevolente, não tem distinção de raças, ele respeita todas as convicções sinceras dos outros, ele respeita o próximo, né? Em todas as circunstâncias, ele usa a caridade como seu guia. E um detalhe
que vai tocar aqui o nosso estudo de hoje, que é: quem falta ao dever do amor ao próximo não merece a clemência de Deus. E aí a gente vai falar bastante nesse tema, no dever do amor ao próximo. Como a gente tem que cumprir nosso amor, nosso dever, o dever como na prática geral da nossa vida. Caso contrário, a gente não vai merecer a clemência de Deus, né? Então, a gente lembra até lá no capítulo 5, quando Lacordaire fala que realmente a gente tem que ter coragem nessa luta. Aliás, o Bezerra também fala, a coragem na fé, a certeza de que nós estamos bem amparados, e esse dever vai se incluir nesse contexto todo para você, então, ser perfeito, como a gente estava se referindo inicialmente, seremos perfeitos, é inexorável, e a gente tem que trilhar esse caminho para chegar a adquirir todas essas virtudes e ser um homem de bem. É o caminho. Mas se eu tá me devendo um monte de características dessas aí, eu ainda não conquistei todas, ainda fraquejo em várias, muitas vezes eu sou egoísta, outras vezes ciumento e outras vezes mais. O Espiritismo não dá uma visão diferenciada, porque como a gente estuda muito, a gente vai começar a refletir e cercear as nossas más inclinações, né? E aí a gente vai trilhar no caminho do bem. E o caminho do bem é sempre a gente cumprir o nosso dever. E quem é então, quando ele fala aqui que você tem que cumprir o dever de amor ao próximo como a si mesmo? A gente já sabe ainda que a gente ainda terceiriza muito essa nossa felicidade, a gente coloca na mão dos outros a nossa própria felicidade, mas a gente sabe que também que muito dessa questão, as causas estão dentro da gente mesmo, porque muitas vezes nós mesmos somos os nossos próprios inimigos. Tem uma frase aí do Khalil Gibran que fala assim: e disse o divino, ame o seu inimigo, e eu obedeci, amei a mim mesmo. Muitas vezes, né? Somos nós próprios os nossos inimigos, e aí a nossa felicidade fica, né, com dificuldade, para a gente ser perfeito, para fazer o bem, usar a justiça para fazer o bem, e aí chegar à perfeição, a gente precisa renovar, ter a certeza de todos aqueles componentes ali do homem de bem e, principalmente, essa ligação com Deus. A gente já havia falado que esse afastamento de Deus nos dá uma grande dificuldade nessa jornada de conhecer o nosso dever, é o dever divino, né, que a gente está se referindo, esse dever de auxiliar o próximo como a nós mesmos. E Leon Denis é aquele espírito que vem sempre nos alertar sobre essa importante ligação com Deus. Ele, no Grande Enigma, ele já nos alerta falando assim, palavras de Leon Denis, que sempre nos acolhe e sempre nos dá aquela acordada. No Grande Enigma, no capítulo 3, ele fala assim: cada alma é irradiação universal, uma centelha do foco eterno. Nós, porém, ignoramos a nós mesmos, e essa ignorância é a causa da nossa fraqueza e de todos os nossos males. Estamos unidos a Deus numa relação estreita, que liga causa a efeito, e somos tão necessários à sua existência quanto ele é necessário à nossa. Eu acho que Leon Denis foi muito ousado. Eu vou repetir, ele fala assim: estamos unidos a Deus numa relação estreita que liga causa e efeito, e somos tão necessários à sua... Quer dizer, eu sou importante para Deus.
Isso dá uma dimensão da nossa responsabilidade diante dessa criação que somos nós. Nós somos efeitos de uma causa. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade porque somos co-criadores. Então, a nossa ligação com Deus é fundamental e Leon Denis está sempre nos alertando o que a gente precisa para encontrar a justiça, o amor e a caridade na sua maior pureza, é certamente essa ligação com Deus, porque nós já temos todas as leis divinas em germen, já temos a essência. Nós já conhecemos internamente o bem, diferenciamos o bem do mal, porque nós já temos todas essas leis, porque nós somos centelhas divinas. Então, toda a lei de Deus, a lei de justiça, de amor e de caridade, e, obviamente, o trabalho no bem, o dever de trabalho no bem, ele está sempre ligado a essa justiça, amor e caridade, já temos na nossa essência, já temos em germen, mas a gente vem conquistando e amadurecendo esse conhecimento, ampliando cada vez mais essa nossa consciência, e cada vez que a gente vai dando um passo a mais diante das nossas diferentes reencarnações, a gente vai conquistando mais um pedaço e também aumenta a nossa responsabilidade com relação aos nossos deveres. Porque quanto maior, dilatada a sua consciência, mais você entende que você é co-criador e que precisa trabalhar essa justiça divina, trabalhar o dever de auxiliar nessa obra da criação. Então, essa lei, todas as leis de Deus estão escritas onde? A gente já sabe disso. A questão 621, que já é totalmente, a gente já repete diversas vezes. Onde estão as leis de Deus? Estão na nossa consciência. Questão 621. Então, a gente já tem incorporado na gente, só que nós somos ainda viciosos, teimosos, né? Já adquirimos na humanidade a inteligência, o livre-arbítrio, a moralidade. Essa inteligência ainda já está bem. A gente está falando aqui, eu estou falando no Rio de Janeiro, vocês em outras partes do Brasil. Por esse aparelho aqui, significa que a gente já alcançou um nível de inteligência bastante grande, né? Mas ele está... a moralidade é que a outra asa, né, do nosso crescimento na direção de Deus, para o reino de Deus, ainda está um pouco capenga, porque a gente já cresceu na inteligência, mas a moralidade ainda falta. Né? E aí os espíritos nos alertam que mundo de regeneração, a gente já está se preparando para o mundo de regeneração e por isso seremos homens de bem o mais rápido possível. Para que a gente seja homem de bem, a gente precisa conhecer, né, a lei de Deus, que já está na nossa consciência, e essa lei de Deus vai ser trabalhado pela minha fé, minha conexão, a minha fidelidade. Tudo isso me ajuda a agir segundo essas leis divinas. E essas leis divinas, quando a gente se afasta dela, a gente é infeliz. É uma questão 614 que a gente sempre gosta de falar sobre ela, porque nessa questão 614, o espírito, o Kardec pergunta o que se deve entender de lei natural, divina e natural. Ele fala, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica o que fazer e o que não fazer. E você é infeliz quando se afasta dela. Então, é esse caminho da nossa imperfeição que a gente se afasta. Porque são todas as leis que lá no Livro dos Espíritos, lá a partir da 614, a gente vai estudar: lei de adoração, lei de trabalho, lei de reprodução, de conservação, lei de justiça, amor e caridade.
Então, como a gente tinha falado lá na primeira fala que a gente teve, é uma lei, o dever é lei, porque está incluída aqui, né? Lei, uma das leis divinas e naturais. E a gente utiliza essa lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza? Ainda não. Ainda não. E por isso, mais uma vez, nós traçamos um caminho, muitas vezes, de infelicidade na nossa jornada. Não é isso? Então, para a gente, repetindo, para a gente ser perfeito, a gente terá que, e seremos, né? Já sabemos que nós temos a irresistível, né? A irresistível necessidade de ser felizes, portanto, perfeitos, nós teremos que seguir a lei de justiça e de caridade e mais as outras leis na sua maior pureza. E assim, quando a gente tiver essa ideia de conexão com Deus em espírito e verdade, a gente vai estar realmente entrando na lei de justiça. E vamos cumprir, então, o nosso dever, porque Jesus nos trouxe toda essa verdade. Qual é o caminho para a gente seguir esse amor de Jesus que o amor de Jesus nos trouxe? Como seguir, como chegar lá à perfeição? Jesus trouxe todo no seu evangelho, na sua exemplificação, esse caminho para o reino de Deus, da sua perfeição, e os deveres, consequentemente, que à medida que você vai entendendo e se ligando a Deus, você vai executando o seu dever, porque é lei divina. E quando você afasta da lei, sofre. Né? No Grande Enigma também, o Leon Denis vai nos dar essa importância, né? Quando ele fala assim, homens em cima da terra, eu estou aqui. Quando ele nos convida a essa ligação com Deus, que ele fala assim, de pé sobre a terra, meu sustentáculo me nutris, e minha mãe eleva o meu olhar para o infinito. E ele nos convida sempre a olhar para o infinito, olhar para a montanha, olhar para o mar, ir para a floresta. E ele vai nos convidando porque é a gente aumentando a nossa consciência. O objetivo é esse mesmo, porque a gente vê Deus ou percebe Deus dentro da própria natureza, que é uma manifestação, né? Manifestação divina, e a gente vai aumentando a nossa consciência, sim, com o estudo, com dedicação, aumentando a nossa fé, e aí a gente vai entender qual é a razão e como caminhar dentro da justiça. O Livro dos Espíritos vai nos trazer a questão 875, que vai nos dizer como a gente define essa justiça. E os Espíritos nos falam que justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. Então, a gente tem que entender que a gente tem direitos, consequentemente, vai ter dever também, porque eles são parceiros. Você tem que respeitar o direito e vai ter deveres para com esse próximo que a gente tem, né? Na questão 876, ele fala, o Kardec pergunta assim: fora do direito consagrado pela lei humana, qual a base da justiça no fundamentado na lei de Deus, na lei natural? Numa notinha mais no final dessa mesma questão, que eu vou ler aqui agora para a gente vai ver aqui o critério da verdadeira justiça com efeito em querer-se para os outros o que quereria para si mesmo. É aquela tão querida e falada fala de Jesus, que é amar a Deus acima de tudo e o próximo como a si mesmo. Está lá no capítulo 11 do Evangelho. Então, o homem, infelizmente, ainda não chegou nesse patamar de amar o próximo como a si mesmo, para entender, para compreender essa justiça segundo a lei de Deus. Por quê? Porque o homem ainda
vai focar no seu próprio direito pessoal. E esse interesse pessoal é uma característica da imperfeição. Ainda somos imperfeitos porque a gente pensa muito no seu próprio direito, no seu próprio, ou do meu ou da minha família, porque a gente não tem a ideia do que é a própria justiça que a gente está se referindo aqui. Então, a justiça divina é aquela, então, que amar o próximo, pensando no próximo, o que ele não queria para ele, eu não quero para ele porque eu não quero para mim. Então, nessa ideia, esse daí, dilatado esse pensamento, a gente vai ter o entendimento do que é a justiça propriamente dita. E essa justiça vai nos impor, quando você entende que a gente tem que respeitar o próximo, porque é justiça divina, ele vai nos impor deveres. Para respeitar o próximo, para ter esse entendimento divino, eu vou ter que ter deveres por conta disso. Na questão 877, o Kardec pergunta assim: da necessidade que o homem tem de viver em sociedade, porque é outra lei, a gente tem que viver em sociedade, a gente tem que apreender toda essa consciência divina, mas partilhar dentro da sociedade, exercitar na sociedade. No isolamento, você não partilha, você não apreende, não divide. Aí você fica centrado e cristalizado dentro de você mesmo. Então, a gente precisa viver em sociedade. Essa é uma particularidade muito importante, porque a gente viveu esse período de pandemia, onde as pessoas se isolaram muito, e a gente precisa abrir os olhos para isso, né? Uma vez que a gente tem que viver e exercitar toda essa lei de justiça, de amor e de caridade, e os deveres que são impostos por conta disso, dentro da sociedade. E aí, a resposta do livro dos Espíritos nos fala assim: certo, é certo, e a primeira de todas, essa necessidade, é respeitar os direitos dos seus semelhantes. Aquele que respeita esses direitos procederá sempre com justiça em vosso mundo, porque a maioria dos homens não pratica a lei da justiça, cada um usa a justiça como vingança, como represália. E esse é um fato, né? Se a gente não usa como justiça o que eu quero para o outro, exatamente o que eu quero para mim, então eu saio da lei da justiça divina. Consequentemente, eu vou sair do meu dever que me impunha essa praticar a justiça. Elas estão unidas à lei de justiça e dever. Então, cada vez que eu tenho que trabalhar com justiça na lei de Deus, ela vai me impor deveres, que eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que respeitar o limite dele. E são todas aquela ligação lá do homem de bem, todos aqueles itens do homem de bem que a gente inicialmente já olhou, já leu aqui, né? Ele fala assim: a lei, continua nessa questão 877, a vida social outorga direitos e impõe deveres recíprocos. Então, é uma troca. A gente vai ter que ter, para ter justiça, para estar dentro da lei de Deus, a gente vai ter direitos e vai também ter deveres. Bom, então, o dever, assim como todas as leis divinas, estão dentro de cada um de nós. Emmanuel tem um texto no livro Pensamento e Vida, que o título desse livro, Pensamento e Vida, o item 21, ele vai falar sobre dever. E aí eu vou pensar alguns. É maravilhoso, eu recomendo vocês lerem na íntegra, mas eu vou pensar alguns itens para a gente falar dessa justiça ligada ao dever. Quando ele fala assim, o dever, que é o título, né? Pela execução do dever, região moral de serviço em que estamos constantemente alertados pela consciência, já falamos bastante disso. Nós somos alertados pela consciência, né? E quanto mais
Aí ele continua assim: exteriorizamos a nossa melhor parte, quando você tem realmente essa consciência do seu dever. E através da consciência que a gente já tem, cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, vai se dilatando essa consciência e mais aumenta a necessidade e os deveres. Quanto mais se aumenta a consciência, mais deveres tem. Então, quando a gente pensa numa casa espírita, o diretor da casa espírita, ele tem mais deveres do que nós, enquanto médiuns só da casa, né? Então, cada um, dentro do seu patamar, vai exigir maior ou menor. E quanto maior é a nossa consciência está expandida para Deus, maior vão ter. E os espíritos superiores, eles então entendem toda essa questão do dever dele, que tem que ser cumprido porque ele tem que ser perfeito. E assim vamos expandindo a nossa consciência e tomando os nossos deveres como lei. E tem que ser executados, porque é lei e é que eu preciso entrar no progresso, né? Então ele é maior, quanto maior a inteligência e o seu livre-arbítrio, ele vai aumentando. Agora, cada um, no seu estágio evolutivo, vai ter a sua faixa de dever. Mesmo o verme mais primitivo, mais simples, ele tem os seus limites. Dentro dos seus limites, os primitivos também têm a sua faixa de dever. E cada vez que a gente vai entendendo que a gente tem que ser perfeito e que seremos sim perfeitos, aí sim, vai aumentando cada vez mais a nossa cota, a nossa consciência de que nós temos que cumprir o nosso dever, porque agora já estamos alertadas. E não é à toa que ser espírita muitas vezes não é uma situação tão confortável, porque a gente é alertado todo o tempo pelas leituras, pelos estudos, pela nossa própria aumento da nossa consciência, a necessidade da nossa ligação com Deus. E aí, muitas vezes, quando a gente mesmo se dá conta que você foi grosseiro, que você não falou um bom dia, ou que você passou distraidamente e muitas vezes, estou cansado e não olho, a sua própria consciência já te chama a atenção. Porque a gente já sabe que a gente tem o dever de ser gentil, de ser parceiro, de desejar para o próximo o que eu desejaria para mim. Então é por isso porque agora a nossa consciência está cada vez mais dilatado. Então agora eu preciso ser feliz. Eu preciso. E aí o espírita que entendeu que é um espiritismo bem sentido, compreendido e bem sentido, como a gente já sabe, ele vai ser uma pessoa mais alegre. Ele é alegre, sim, porque ele tem certeza que ele tem uma vida futura e que todas essas dores que a gente vai passar por esse momento tem uma razão e que a gente precisa ter força e ânimo, como diz lá Lacordaire, né, no capítulo 5, precisa ter ânimo, porque Deus não aceita a falta de ânimo, a falta de ânima, a falta de alma, de vontade de viver, porque você é o sal da terra, você é a luz do mundo. Jesus nos fala, né? Lá em Mateus, capítulo 5. Então, nós somos o sal. Então, a gente precisa dar uma ênfase na nossa vivência. Agora, nós somos já espíritas. Então, consequentemente, a gente está sendo mais cobrado. E a nossa consciência já nos chama a atenção. Você não foi, você foi egoísta. Muitas vezes você não repassou o conhecimento, você sonegou alguma por preguiça, por negligência. Então, essa consciência é que a gente já percebe que já estamos num outro patamar e que a gente quer ser, sim, usar a justiça e que vai demandar um dever. E cada vez vai aumentando, né, esse dever aqui, né? O Emmanuel continua dizendo assim:
surge então para nós um inexorável constrangimento à luta, que podemos nomear como sendo o dever regeneração. Esse pedacinho aqui é aquela situação que a gente vai enfrentar as dificuldades e que muitas vezes essas dificuldades, para você que já entendeu que a dificuldade é didática, que é necessário a gente passar por daquela dificuldade, ela é o dever regeneração. Então, você tem o dever agora de entender essas dificuldades, e não é à toa que Emmanuel segue aqui no caminho, nesse mesmo livro, e fala assim, dessa maneira que recebemos por imposição das circunstâncias a esposa incompreensível, o esposo arbitrário, o filho doente, o chefe agressivo, e ele vai seguindo e vai falando assim, com isso nós teremos que ter um intensivo esforço de recuperação de nós mesmos, porque é o dever regeneração. Então, a gente vai ter que se impor ao dever de entender as dificuldades que as vicissitudes por que a gente está passando. E muitas vezes essas dificuldades não são fáceis, né? Mas aí, como Emmanuel nos fala, é o dever regeneração. É necessário, a gente sabe disso, que faz parte da nossa jornada para a gente conquistar virtudes, é passar pelas dificuldades com força e com determinação. Essa chamada, depois que a gente entende isso, não vai diminuir o nosso sofrimento, é um fato. Porém, a gente vai ter a força, porque a gente vai ser sempre auxiliado pelos espíritos que estão conectados a nós também, porque nós já elevamos o nosso pensamento a essa força divina. Então, esse caminho também do dever, para a gente entender que a justiça divina está aliada ao nosso dever, e inclusive a vontade, a certeza de que é justiça divina, muitas vezes. Tem um caso que eu vou narrar rapidamente, que eu já vamos... está quase no finalzinho, é um caso que eu conheço particularmente, de uma pessoa que sempre foi uma mãe dedicadíssima. E o filho, numa determinada época, resolveu que, enfim, sair da família e não quer mais conviver com a família. E essa mãe escreve para o plano espiritual, né? Lá na nossa casa a gente tem essa possibilidade de escrever para o plano espiritual, e eles nos falam, e ele vem falando, os espíritos vêm falando para essa mãe, silencia. E eu conheço bem esse caso, então eu posso falar que como foi difícil para essa mãe silenciar-se. Porque o primeiro ímpeto era, não vou aceitar isso, eu não aceito, é filho do meu coração, como que eu vou aceitar, o filho não quer mais falar comigo? E o espírito repetia. Ela fez 4 cartas para os espíritos, com o mesmo teor, silencia, porque você está em resgate. Então, esse entendimento é um entendimento de dever. Ela foi forte e não foi falar com o filho. Então, é forte isso? Eu acho que é forte, porque quem é mãe sabe muito bem o que essa mãe tem passado. E aí a gente vê que é o que Emmanuel estava falando ali, o dever resgate, dever regeneração. Ela precisa passar por esse momento. Tem uma história que a gente não sabe qual é, não é para saber também, não importa, mas ela, por esse dever, ela vai passar essa dificuldade, essa vicissitude, porque é um dever regeneração. Então, a gente entende que a gente tem que passar por esse caminho para alcançar o progresso. E a dor vem para todo mundo, porque ainda estamos no planeta de
provas e expiações e passamos por todo esse processo, mas essa consciência do que é o bem, do que é o mal, já está aflorada na gente, uma vez que já entendemos, né? Somos espíritos imortais, vamos passar por esse caminho aí. E Emmanuel só conclui assim, dizendo que para a gente ter essa consciência do dever, é importante que você tenha paz na consciência, porque quando você tem paz na consciência, você pensa nesse irmão aí que vai ferindo o outro, que vai prejudicar o outro, que é corrupto, enfim, ele não vai ter paz. E, consequentemente, não terá felicidade. Então, é necessário para a gente pensar em dever, é concluir com paz na consciência. Se essa questão que a mãe que eu estava referindo vai lhe dar paz porque ela sabe, já entendeu que a situação é uma situação de resgate que foi de outras encarnações, ela tem que ter a certeza de que ela tem que trilhar no bem, auxiliar o próximo, auxiliar da maneira que ela está em oração o tempo inteiro, em função desse filho, dessa criatura, para que ela tenha, então, essa paz. E se não for assim, ela não vai ter, porque segundo os espíritos, era uma questão de resgate que ela precisava ter esse dever a cumprir. Ele está precisando desse afastamento, é necessário para ele, então cumpra o seu dever. Então é muito especial, né? A gente pensar nessa situação. Precisamos ter paz na consciência. Outra coisa que Emmanuel nos fala é que temos que pensar que esse dever, quando você está cumprindo o dever, a gente tem uma função maior, que é aquela lá que Leon Denis estava falando ali para a gente, que é a gente está ligado a Deus e somos importantes para Ele como Ele é importante para nós. Portanto, nós fazemos a sustentação da ordem da criação. Então, a gente precisa, como co-criadores, trabalhar intensamente, então, para o bem, no seu dever, com justiça e com amor e caridade, para que a gente, então, entenda e participe dessa obra da criação, que nós somos co-criadores em plano menor. Então, a gente precisa saber que a gente vai ser também auxiliado pelos espíritos, né? Tem até a questão 779, ele vai falar que os mais adiantados sempre ajudam os que estão mais atrás. Então, nós somos esses que precisamos de ajuda, porque precisamos impulsionar e auxiliar a obra da criação. Então, a gente vai ajudando quem está precisando e é ajudado pela espiritualidade. Então, a gente trabalha com o seu dever, vai sustentar, é necessário a sua paz de consciência, a sustentação da ordem, que é participar da obra da criação, e a sua própria evolução. É o seu progresso. Para você ser o homem de bem, para você ser feliz, tem que trabalhar com o seu dever, né? E, finalmente, a gente lê aqui uma fala de Lázaro, que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 7, que é o dever, que ele nos fala assim: o dever cresce e irradia sob uma forma mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura com Deus jamais cessa. Ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito porque deseja que a beleza da sua obra resplandeça diante dele. Então, esse daí eu achei que foi o resumo de toda a nossa conversa aqui, sabendo que o dever vai se irradiar em cada etapa, a gente vai conquistando e vai crescendo, evoluindo, aumentando a nossa tarefa, os nossos deveres, sim, porque somos cada vez mais responsáveis, porque tem expansão da nossa consciência. E aí temos que trabalhar na obra da criação, uma vez que Deus não quer obra imperfeita. Então, agradeço
muitíssimo a grande oportunidade da gente estar aqui reunidos nesse trabalho de amor, de paz, e que todos tenham bastante essa consciência, mais uma vez parabenizando a casa, e que Jesus, então, nos ilumine sempre, seja sempre essa bússola em busca da nossa justiça e o dever. Graças a Deus. Graças a Deus, muito agradecido estamos a nossa irmã Sueli Gaudioso pelo seu estudo trazido para nós nesta noite, e trazendo esse manancial de conhecimentos. Que o Senhor Mestre Jesus nos ampare e abençoe. Senhor, vamos então à nossa prece. Senhor, como foi bom estarmos reunidos aqui em Teu nome nesta noite, de grandes ensinamentos para as nossas almas. Agradecidos estamos, Senhor Jesus, aos benfeitores, e que possamos, em Teu nome, em nome dos mentores dessa casa, em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, por esta oportunidade de estudos e reflexões. E assim, possamos dar por encerrada a reunião desta noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças